Pessoal, por que eu decidi abordar sobre esse tema, tá? Porque é um tema que é totalmente oportuno para farmácia com manipulação, tá? Então hoje, perdoem a turminha da indústria, mas hoje realmente eu vou focar 100% em farmácia com manipulação. É um tema muito oportuno para farmácia com manipulação, mas de fato é uma atividade, na realidade, muito oportuna para farmácia com manipulação, mas de fato é pouquíssimo explorada, tá? Muitas vezes por insegurança, né, do farmacêutico, da farmácia. De fato, não é para você transformar, né, um produto com uma forma farmacêutica, independente da demanda, independente da necessidade, em outra forma farmacêutica, não é uma tarefa fácil e é de muita responsabilidade. Primeiro ponto, né? Então, mas eu preciso realmente que você avalie, né, se existe essa possibilidade de incluir essa atividade também na sua farmácia. Lembrando que vocês estão aqui, pessoal, você farmacêutico, você que atua no laboratório, você gestor ou futuro gestor de farmácia, dono de farmácia, sua farmácia existe para atender a população. E, de fato, né, uma das necessidades são principalmente formulações pediátricas, que existe uma deficiência enorme de formas e concentrações que atendam a necessidade, né, as doses que atendam a necessidade de crianças, tá? Infelizmente, né, é uma realidade, tá? Então é muito comum você encontrar, nós termos comprimidos de determinado medicamento com dose acima do que é necessário para uma determinada faixa etária, por exemplo, né? Ou um pó, é necessário nós diluirmos, né, um pó de um comprimido em água. Pessoal, não é comum, a turminha aí que tem filho, né? Não é comum o médico, né, pedir para você pegar um comprimido, partir no meio, ou pegar uma cápsula e diluir, né, em água, né, partindo de um produto industrializado. Ou não é comum isso? A recomendação para que o adulto faça isso em casa, para a administração na criança, ou não é comum? É uma prática, né, gente? A gente sabe que é uma prática, sim, tá? E por que não a farmácia não pode ter, né, essa responsabilidade, de forma que essa transformação em um estabelecimento apropriado, né, vai com acompanhamento de um especialista, né, nessa área, né, no caso do farmacêutico, vai tornar o tratamento muito mais seguro e as chances de doses, né, com erros de dosagens, né, mínimas, né, minimizadas. Então a farmácia tem que se posicionar também em relação a transformações de especialidades farmacêuticas, tá? É uma necessidade da sociedade, tá, pessoal? Agora, nem tudo. E esse é um item, né, que está descrito, preconizado na RDC 67, tá? A farmácia pode transformar formas farmacêuticas, sim, entretanto, contanto que essa substância não esteja disponível no mercado, né? Então, se porventura surgir, né, uma demanda de transformar um comprimido de suspensão de um produto, né, que inclusive de um ativo, de um fármaco, que inclusive você tem na sua farmácia, você não pode fazer essa atividade, tá? Essa atividade de transformação realmente é referente a substâncias, a fármacos que não estão disponíveis no mercado para a manipulação, tá? Então, aí sim entra a transformação, certo?
Então, em resumo, o que é transformar uma forma farmacêutica uma especialidade farmacêutica? É uma demanda muito comum, inclusive, em hospitais, tá? Tem farmácias, inclusive tem farmácia especializada nisso, né? Nessa atividade de transformação, certo? Ok? Mas, em resumo, transformação é isso. É quando não há a disponibilidade do insumo, tá? Para a preparação de um medicamento, certo? E o medicamento industrializado deve ser transformado. O medicamento industrializado, a gente tem a dose, né? Uma dose, uma concentração, uma forma farmacêutica, e essa concentração, ou apenas a forma farmacêutica, não necessariamente a concentração, ela deve ser ajustada, certo? Através de operações farmacotécnicas, tá? Então, quando essa necessidade vai surgir? Quando o paciente, por exemplo, um paciente pediátrico, ele tem dificuldade de deglutição, por exemplo, e não existe a forma líquida no mercado, né? E aí a gente transforma a forma comprimido ou cápsula em líquido. Eu vou fazer algumas considerações ainda, tá, gente? Em relação a essas transformações, tá? Ou quando, por exemplo, a nossa amiga Santos colocou: eu tive uma experiência de transformar, né, a concentração, de diminuir a concentração. Então, por exemplo, no mercado só existe um comprimido de 10 miligramas, vou até dar um exemplo aqui, tá? E a pessoa tinha que tomar, né, 5 miligramas ou 2 miligramas, e aí você vai precisar, né, fazer esse ajuste, tá? A gente olha a responsabilidade, né, e olha o cuidado. Isso se chama de individualidade. Gente, aproveitem, né? Explorem o espaço de vocês, né? Desse mercado que oferece a individualidade. Então, dependendo do tipo de transformação, eu posso trabalhar várias operações farmacotécnicas, né? Quando eu trabalho, eu simplesmente posso transformar um sólido em um líquido, né? Ou um sólido em pó, certo? E as operações relacionadas vai muito do tipo de transformação. Mas na maior parte das vezes, né? A gente trabalha, principalmente quando parte de comprimidos, com trituração, né? E, pessoal, essa etapa de trituração é muito importante, tá? Que os pós, eles sejam realmente, o pó, ele tenha as suas partículas reduzidas de forma uniforme, sem formar nenhum grumo, tá? Porque vai influenciar na uniformidade de dose, certo? E dispersão ou dissolução, certo? Também é uma operação, já conversei em outras vezes aqui, quem é seguidor de dinossauro, não tão dinossauro assim, mas esse ano nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre operações farmacotécnicas, né? Então, trituração, dissolução e dispersão são operações chaves quando a gente trabalha transformações de formas farmacêuticas, tá? Então, normalmente eu tenho um comprimido e posso transformar para uma cápsula quando eu quero uma menor dose. Então, nesse caso, o problema do paciente não é a deglutição, eu realmente preciso suprir a concentração, a dose, né, necessária para aquele paciente. Ou eu posso partir de um comprimido, por exemplo, e suspender ou fazer uma solução, né, manipular uma solução ou suspensão a partir daquele comprimido, certo? E é importante salientar que essa necessidade existe em hospitais, mas também para uso domiciliar, né? Como eu falei no início da live, é muito comum, inclusive, que o próprio médico mande a mãezinha, né? Mande a mãe transformar aquela forma em casa, né?
Isso existe, gente, é uma realidade, tá? E por que não os prescritores terem ciência que a farmácia pode transformar de forma mais segura? Agora, pessoal, é muito importante a gente ter uma clareza em uma questão, tá? Quando eu transformo, né, uma forma farmacêutica em outra, eu estou mudando totalmente as propriedades, né, daquele, o que é que compõe. Eu sei que tem muitos farmacêuticos aqui, vou falar aqui algo até básico, né, para quem já é da área, técnico farmacêutico, que compõe um medicamento: ativo e adjuvantes, né, ativo e recipientes, tá? Então, em um comprimido, eu posso ter N substâncias, além do ativo, que pode interferir, tá, nas condições físico-químicas, nas propriedades físico-químicas do próprio fármaco quando eu transformo ele, tá? Eu transformo esse comprimido em líquido, quando eu disperso ele em água, por exemplo, ou em um veículo, não, em um veículo líquido, água, sorbitol, o que for, tá? Então, as propriedades, elas são alteradas, tá? Assim, vou falar algo muito particular, tá? Uma opinião muito particular minha, tá? O fato é que quando nós transformamos, nós temos que garantir a estabilidade, né? A estabilidade do produto. Então, não é simplesmente transformar. Você tem que avaliar se realmente aquele conjunto de substâncias, não só o fármaco, todo aquele conjunto de substâncias é compatível com o veículo, avaliar qual pH, tá, que você deve trabalhar, a faixa de pH, se for no caso do líquido. Então, assim, gente, garantir a estabilidade é um ponto crítico, é o maior desafio da transformação de sólido, no caso comprimido, em líquido, tá? É um grande desafio, fato, de forma a garantir a estabilidade. Então, assim, parta para essa transformação em últimos dos últimos casos, tá? Em últimas circunstâncias. Por quê? Porque toda transformação que você fizer, você precisa garantir a estabilidade e validar, tá? Não faça... você viu que surgiu uma determinada demanda, valide seu processo antes, transforme a forma farmacêutica e envia para um controle de qualidade terceiro para fazer a dosagem, o doseamento, né, da concentração. Uma vez que dá ok, né, é interessante você fazer 2 a 3 vezes, né, ter uma repetibilidade, tá, no teu processo, tá? Deu ok, deu conforme o doseamento, uniformidade de dose, perfeito, tá? Então, vai para frente, vai para cima, faz dessa atividade uma grande oportunidade em hospitais, com os prescritores, tá? Ok? Mas valide, né? Faça a validação da transformação que você vai trabalhar, certo? Segundo, quando se fala, né? E aí, voltando para a transformação de sólidos em líquidos, tá? Que sim, pode ser uma demanda. Se você tiver a opção de transformar comprimido em cápsula ou em comprimido em sachê caps, priorize essa opção, tá? Porque aí você não vai se preocupar com a estabilidade. Ah, Lana, mas é uma formulação para 15 dias, não interessa. Por quê? Porque uma vez que você precisa fazer um estudo prévio antes, tá? E estudar a estabilidade de líquidos não é algo que leva 15, 30 dias. Você pode fazer, né? A gente trabalha aqui com pelo menos 90 dias, tá? E aí nós avaliamos periodicamente, né, as características físico-químicas, tá? E microbiológicas, tá? Certo? Então, eu tenho 2 soluções para você, tá? Quando se fala de transformação. A primeira é que você pode trabalhar um comprimido, tá? Pessoal, essa vai ser uma dica de ouro, tá? Você pode transformar um comprimido em um pó
E veicular, se o problema for deglutição, certo? Ao invés de dispersar ou trabalhar dissolução, certo? Você transforma apenas em pó e dispensa em uma embalagem. Essa embalagem, inclusive, eu tive um conhecimento em uma feira, né? Se eu não estou enganada, assim, eu vou enviar no Telegram qual é essa embalagem, tá, gente? Porque eu não tenho ela aqui, eu tenho a imagem dela. Mas essa embalagem, você armazena o conteúdo, o pó na tampa do frasco e dispensa o veículo no frasco. Então, o paciente ele só vai fazer a mistura quando for usar, tá? E isso não deixa de ser líquido, né? Ele não deixa de tomar um líquido, só que ao invés de ele solubilizar, né, o pó em água, em um veículo muitas vezes que não é o apropriado em casa, você já dispensa o veículo apropriado, tá? Um veículo com uma boa palatabilidade, que combine bem, né, com aquele ativo que você vai trabalhar, ok? Então, essa é uma excelente solução para você transformar, né, sólidos, né, no caso comprimido, em pó, né, onde esse pó vai ser um pó para uso extemporâneo, no qual o paciente não vai misturar na água em casa, até porque tem fármaco que ele nem vai aguentar se for misturar na água. Ele vai misturar no veículo dispensado pela farmácia. Eu vou colocar se eu não estou enganada, na ênfase, mas eu vou colocar no canal do Telegram, tá? Qual é essa embalagem, certo? Vou colocar a imagem e o fornecedor, tá certo? Então, primeiro ponto, a primeira dica que eu te dou é essa, certo? Na realidade, a segunda. A primeira dica é: avalie sempre estabilidade e valide o seu processo de transformação, tá? Para cada fármaco, tá? Para cada fármaco que você vier a trabalhar, certo? Terceira dica: opte por transformar sólido em pó, né? E não sólido em líquido. E aí, você pode utilizar essa estratégia que eu tô te falando, certo? Falei uma estratégia de embalagem, certo? Vou te falar uma segunda estratégia. Hoje nós temos a opção da cápsula Sprinkle. Deixa eu pegar aqui, porque pode ser que alguém não conheça. Só um momentinho, pessoal. Pronto, como tem gente aqui que não conhece, esse é o meu estojinho de cápsulas. Pode ser que um dia eu falo só sobre tipos de cápsulas para vocês, o que é que vocês acham? Mas, Sachet Caps, essa cápsulazinha também chamada de cápsula Sprinkle, tá? Que é fornecida pela Capsugel, tá? E ela tem, pessoal, vocês estão vendo essas setinhas? Ela tem esse corpinho, essas setinhas aqui. Essas setinhas aqui, ó, ela tem um corpinho mais longo e apenas uma trava. Ela trava bem, tá? Só que o paciente ele tem uma maior facilidade de abrir. Por quê? Porque ela é apropriada para que o paciente ele vai adquirir na cápsula, tá? E vai abrir a cápsula para misturar em um líquido. Alana, e qual a diferença dessa cápsula para uma forma sachê, por exemplo? Porque o sachê, pessoal, ele não vai comportar... O sachê, ele não é adequado para baixa concentração de ativo, tá? Senão a perda do ativo, o ativo, ele adere nas paredes e aí eu vou ter uma dificuldade, né, de tomar 100% da dose, né? Pode dar uma subdose, certo? Ok? E a cápsula é apropriada para... Essa cápsula, Sachet Caps, ela é apropriada para a administração, né? Para nós manipularmos, no caso, vamos transformar, o tema da aula de hoje, baixas concentrações, ativos de baixas concentrações, ok? Então, a gente consegue abrir, a gente consegue deixá-la fechadinha, e o paciente consegue abrir com facilidade para solubilizar, né, em água, né, ou em outro veículo da indicação do
do prescritor, certo, pessoal? Essa seria a minha segunda opção, né? Embora é mais acessível, seria a minha segunda opção. Por quê? Porque você dispensando um veículo, principalmente se o fármaco não tiver boa palatabilidade, você dispensando um veículo separado, melhor ainda, tá? Então, optem pela transformação comprimido em pó, certo? Ou pó, né? No caso, se for cápsula, em pó, tá certo? Alana, é possível, mas tudo bem se eu transformar comprimido ou cápsula em líquido? Sim, é possível, desde que você estude, faça um estudo da estabilidade e avalie se o ativo e os recipientes sejam compatíveis com o veículo que você vai trabalhar. Avalie a pH, né? Então, assim, leva um pouco mais de tempo, mas é algo que você pode fazer, certo? Que você pode trabalhar sim, pessoal. Ok? O que é que eu anotei mais aqui para mostrar para vocês? Então, você primeiro, quando você recebe uma demanda, você vai primeiro planejar, tá? E planejar como você vai trabalhar essa transformação, é fundamental, tá? E uma vez que você planeja, você vai fazer esse teste, tá? Quando você faz o teste, tá? Você vai escolher, digamos que seja a transformação comprimido em uma cápsula. Você vai escolher o tipo de cápsula, né, que você vai trabalhar, qual tipo de recipiente você vai trabalhar o QS. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. E aí a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar a bula. Vocês vão consultar a bula para saber a composição do fármaco, certo? Então, um exemplo. Eu tenho aqui a Ritalina, né? E ele fala que tem o ativo, né? Associado ao ativo, o metilfenidato, temos o fosfato de cálcio tribásico, lactose, amido, gelatina, estearato de magnésio e talco, tá, gente? Então, assim, eu vi que tem gelatina, eu vi aqui que tem gelatina. Dependendo da quantidade de gelatina, pode, inclusive, né, a gelatina ela tende a espessar o líquido, tá? Então, você já teria que avaliar se realmente é necessário adicionar um agente suspensor ou não, se você for trabalhar com líquido. Mas digamos que você vai trabalhar com uma cápsula, você vai apenas transformar a fórmula farmacêutica, vai reduzir a dose, né? Vai transformar um comprimido de 10 miligramas para duas cápsulas de 5 miligramas. Então, você vai precisar calcular a densidade, certo? Você vai calcular a densidade do pó e vai fazer o cálculo para o QS de recipiente de acordo com o número, com o tamanho da cápsula, certo? Lembrando que se você quer transformar um comprimido de 10, se você quer transformar uma dose de 10 em doses de 5 miligramas, você vai ter que fazer a correspondência a cada um comprimido. Você vai manipular duas cápsulas obrigatoriamente. Então, se você tem 30 comprimidos, né, você vai transformar obrigatoriamente 60 cápsulas. Não dá para transformar em 90 cápsulas, gente, senão vai bagunçar a dose do paciente, tá? Então, se a intenção é que o paciente tome doses de 5 miligramas, você vai transformar um comprimido de 10 em duas cápsulas de 5 miligramas, ou 30 comprimidos de 10 em 60 cápsulas de 5 miligramas. Para isso, você vai precisar do parâmetro de densidade daquela mistura. Então, vamos seguir aí etapas, né? Você vai triturar, né, você vai triturar os comprimidos, homogeneizar primeiro, certo? Antes de trabalhar o QS e calcular a densidade.
Uma vez que você faz o cálculo da densidade, ou quem é técnico aí faz o método de tentativas, você vai fazer um procedimento normal de cálculo de QSP de cápsulas, né? Escolher o número da cápsula, e aí, olha isso, né? Isso o sistema não faz. Quando você vai fazer preparo de cápsulas, vem tudo bonitinho, né? O número da cápsula, a quantidade de recipiente, o QS de recipiente que você vai pesar. Quando se trabalha transformação, o sistema ele não sabe como vai ser essa transformação. Então, nesse caso, né? E aí, se tiver algum aluno do Manipule aqui, tá? Você, né, que é aluno do Manipule, você sabe, você já sou expert em calcular, né? Quantidade de recipiente e número de cápsula, né, pessoal? Por favor. E aí, pessoal, você vai precisar, antes de adicionar o recipiente, claro, você vai precisar calcular a densidade. Por quê? Porque é a partir da densidade que eu vou escolher o número de cápsula e o QS de recipiente, tá? Para comportar em 2 cápsulas, tá? Ok? Tudo bem? Uma vez que eu faço esse cálculo, agora sim, eu vou pesar a quantidade de recipiente, vou misturar com o pó triturado proveniente do comprimido, certo? E vou homogeneizar e vou reduzir, né? É muito importante que o recipiente e o pó, eles tenham o pó proveniente do comprimido, eles tenham o mesmo tamanho de partículas. Isso interfere na uniformidade de dose, tá? Se você tiver um triturador, homogeneizador, melhor ainda, tá? Fiz a mistura, agora sim eu vou trabalhar o encapsulamento, né? Fechamento de cápsula e embalagem, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Então, basicamente isso, pessoal. Agora eu vou dar, né? Eu dei um exemplo, né? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem visualizar, tá? Vou usar o quadro, vou tentar enquadrar aqui da melhor forma para vocês. Eu dei um exemplo de comprimido em cápsula, mas não estou nem especificando o ativo. Mas eu vou dar um exemplo de comprimido em líquido também, tá? Deixa eu só ver aqui se vocês conseguem visualizar bem. Então, vamos lá. Eu dei um exemplo de transformar um comprimido em cápsula, comprimido de 10 miligramas em cápsulas de 5 miligramas. Então, é muito simples, né? Que foi o exemplo que eu já dei. Se eu for manipular 30, se eu partir de 30 comprimidos, certo? Eu vou ter que obrigatoriamente trabalhar 60 cápsulas. E aí, eu já falei para vocês, né? Já falei a técnica sobre as operações que você vai fazer. É importante você ter a densidade desse pó para escolher o número da cápsula e calcular a quantidade de recipiente. Certo? Alana, a dose do meu ativo é baixa, só que isso não quer dizer nada. A dose do meu ativo é baixa, então eu vou utilizar a cápsula número 4, que é a cápsula de menor tamanho. Deixa eu ver se eu tenho uma cápsula número 4 aqui. Não tem. Cápsula número 4, cápsula de menor tamanho. Não dá para saber. Por quê? Porque você vai estar partindo de um comprimido, né? Inclusive, você pode até fazer um peso para ter uma noção, né? Lembrando que o que vai definir é o volume da cápsula, né? Por conta da densidade. Peso é diferente de densidade. Então, digamos que o peso do comprimido seja de 1 grama. Certo? E ele está compactado, ok? Então, possivelmente, eu vou fracionar média de 500 miligramas por cápsula. E por cápsula, digamos, 00 ou 0, certo? 00 de preferência. E calcular a quantidade de recipiente. Mas assim, na minha prática, eu gosto mais de calcular a densidade, né? Primeiro, calcular através da cápsula mesmo, ou um densímetro, certo? E a partir daí, eu vou fazer a conversão do volume correspondente de meia dose, da meia dose do comprimido. A partir daí eu escolho o número da cápsula, o volume da cápsula, o volume correspondido
por meio comprimido deu 0,8. Então, ele comporta numa cápsula com volume 0,95 ml. E aí eu vou apenas completar o meu volume com esse recipiente, certo? Quem sabe calcular, quem já sabe, eu precisaria, gente, de mais de 1 hora para te ensinar, né? Eu tenho aulas no canal do YouTube, tá? Para saber, que te explica como escolher o número da cápsula e a quantidade de recipiente, tá? Então vai lá na aula e confere, mas em resumo é isso, certo? Agora, essa segunda transformação, eu coloquei aqui cápsula, digamos que só existe essa forma farmacêutica na forma de cápsulas, né? Cápsula de 10 miligramas, tá? Um exemplo, nem tô colocando o ativo aqui, pessoal. O nome do ativo aqui, mas é uma cápsula com um ativo, né? Um ativo X de 10 miligramas. Só existe essa forma no mercado. E o prescritor precisa, nesse caso, o paciente ele tem dificuldade de deglutição de deglutição da cápsula, do sólido, certo? E o paciente ele vai tomar apenas e ele vai tomar a mesma quantidade, 10 miligramas. O problema aqui é porque o paciente ele tem dificuldade de deglutição. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que tomar ou no líquido ou naquelas duas opções que eu falei para vocês, tá? Mas eu coloquei líquido aqui para dificultar um pouco, vocês entenderem. Então, nesse caso, eu não vou... Aqui, eu alterei o quê? Qual foi a minha necessidade nesse primeiro exemplo? Reduzir a concentração. Então, eu transformei a forma farmacêutica comprimido em cápsula apenas com o objetivo de reduzir a concentração. Ponto final, certo? Nessa minha segunda necessidade, o meu objetivo aqui é a adesão do paciente ao medicamento. Por quê? Porque ele não consegue tomar na forma cápsula e aí ele vai transformar, né, em líquido. No caso, poderia ser um comprimido também, certo? E eu vou manter a dose, certo? Alana, a pergunta seria, como é que eu iria fazer? Quanto de veículo eu iria trabalhar? Quanto de ativo? Então, aqui é o seguinte, se digamos que na receita veio que a posologia, né, era de tomar uma cápsula ao dia de 10 miligramas por 30 dias, tá? Então, necessariamente, ele vai ter que tomar a mesma dose correspondente do líquido, concordam? Então, simplesmente, o médico, ele pode descrever, né, já a concentração que ele precisa, ou você pode trabalhar uma concentração correspondente. Como? Normalmente, o copinho, ele vem, né, a dosagem a gente trabalha 5, 10, 15 ml, concorda? Então, eu poderia trabalhar, eu posso definir as tomadas, tá? Então, digamos que eu vou trabalhar com tomadas de 5 ml, certo? Então, para ele tomar, vocês concordam que para ele tomar 5 ml, eu preciso que, se a dose, a posologia é de 10 miligramas ao dia, eu preciso que nesses 5 ml, uma tomada de 5 ml contenha 10 miligramas. Vocês concordam? Então, em resumo aqui, se eu preciso para cada tomada de 5 ml, que ele faça a ingestão de 10 miligramas, né? A concentração do meu xarope, né? Vocês concordam que se é 10 miligramas por 5 ml, vocês concordam que é 2 miligramas por ml? Então, eu estou formulando um xarope, né? Um líquido, uma suspensão, uma solução de 2 miligramas por ml, certo? Então, como é que eu faria? Eu trituraria as 30 cápsulas, né? Trituraria não, pessoal. Abriria as cápsulas, né? Faria uma trituração, né? Uma leve trituração embora o pó já tenha homogeneizado, isso é uma coisa a se avaliar, certo? Mas o fato é que você misturaria, né? As 30 cápsulas, os pós, tá? E aí, quando você faz essa mistura, né? Se eu tenho 30 cápsulas, né? Então, vai ser 30
vezes 10 miligramas, que vai dar 300 miligramas. Então, em 30 cápsulas eu vou ter uma concentração total de 300 miligramas do meu ativo. Lembrando que, se você for pesar na balança, essa mistura vai dar muito mais que isso, porque na cápsula eu não tenho só o fármaco, eu tenho os recipientes, ok? Então, o que é que você vai precisar? Você vai precisar pegar esse pó, certo? E transformar, adicioná-lo em uma quantidade de veículo que corresponda a essa concentração. E é fácil, pessoal, é só fazer uma regrinha de 3. Se eu preciso dessa concentração aqui, tá? Isso quer dizer que para cada 1 ml eu tenho 2 miligramas, certo? Se eu tenho 300 miligramas do pó, da minha concentração de ativo, certo? Quantos ml eu vou precisar, certo? E aí, fazendo esse cálculozinho, né, dessa regra de 3, se 1 ml está para 2 miligramas, X vai estar para 300 miligramas. Normalmente eu faço a concentração, faço o contrário, mas já foi. Então, X vai dar 150 ml. Isso quer dizer que eu vou pegar essa mistura, né, que corresponde a 300 miligramas do ativo, e veicular em 150 ml do meu veículo, ok? Ou seja, para cada 5 ml que o paciente tomar, ele vai tomar necessariamente 10 miligramas, que foi a prescrição, certo? Que foi a necessidade posológica dele, ok? Pessoal, difícil? Não é difícil, você vê que é simples. Agora, você precisa fazer o que eu te falei, fazer um planejamento, avaliar qual tipo de veículo, avaliar a estabilidade, fazer um estudo prévio de estabilidade, buscar na literatura se há compatibilidade dos ingredientes com o veículo, tá? De repente, há estudos no mercado, há estudos na base de dados, tá? Relacionando, trabalhando determinados ativos, certo? Então, pessoal, você como farmácia com manipulação, você deve, sim, não deixar essa oportunidade passar. Então, entre em ação para a transformação, tá? Lembrando que é permitido se o ativo não estiver disponível no mercado. Tudo bem? Um grande abraço, vai para ação, tá? E eu quero receber os feedbacks de vocês, que vocês já estão entrando em ação, que já estão tendo resultados, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.